Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo, vamos dar uma conversada sobre a prova que estamos prestes a fazer, né? E em especial sobre as questões discursivas. Aqui o documento que está aparecendo é o edital, né? O edital do ENADC 2022. Lembrando, né, gente? Lembrando, deixa eu colocar aqui, que a prova ela acontece no dia 27 de novembro. E os horários também é sempre bom confirmar, né? Depois eu vou reforçar isso, mas vamos lá, 27 de novembro, abertura dos portões às 12 horas, os portões fecham às 13, a prova se inicia às 13h30 e vai até 17h30. Por que eu já estou colocando o horário aqui? Porque também relacionado com o vídeo anterior, né, que são as primeiras informações de todo o nosso comprometimento, que eu não vou repetir aqui para que esse vídeo fique bem objetivo, é muito importante que a gente use esse tempo de prova, né? Que a gente, na nossa análise prévia, né? A nossa disposição ao fazer essa prova, envolva usar muito bem o tempo dessa prova, responder as questões com muita seriedade, né? E fazer, claro, uma adequação do tempo. É um grande exercício. Além de tudo que o ENAD significa para nós, que eu já coloquei no vídeo anterior, coletivamente, para a sociedade, para a universidade e também individualmente, né, para cada um de nós, para cada um de vocês, além de tudo um grande exercício, né, para provas futuras. Feito isso, vamos conversar um pouco sobre a prova, tá? A prova, deixa eu colocar aqui para vocês, conforme o item 3.6 do edital, já temos, né, as informações de como a prova está estruturada. Vamos dar uma olhada ali juntos. 3.6. As provas do ENAD, com duração total de 4 horas, serão compostas por uma parte de formação geral, comum aos cursos de todas as áreas, e uma outra parte de componente específico, próprio de cada área de avaliação. A parte de formação geral, gente, ela tem 10 questões, sendo 2 discursivas e 8 de múltipla escolha, tá? Envolvendo situações, problemas, estudos de caso. A parte de formação geral, isso é importante também, tem a concepção dos seus itens balizada pelos princípios dos direitos humanos. Esse já é o nosso referencial teórico, tá? Princípios dos direitos humanos. As questões discursivas da parte de formação geral avaliam aspectos. Quais serão os critérios de avaliação e de correção? Formação geral. Aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Tá? A parte de componente específico, que é própria para cada área de avaliação, ela tem 30 questões, sendo 3 discursivas e 27 de múltipla escolha, também envolvendo situações, problema, estudos de caso. Portanto, né, nós temos aqui na formação geral 10 questões e na componente específico mais 30 questões. E o vídeo agora especialmente é sobre algumas orientações, né? Porque vocês realmente passaram toda a faculdade fazendo provas, avaliações, preparando textos e certamente já conhecem muito esse processo. É apenas para reforçar algumas questões muito importantes, né? Sobre questões discursivas, sobre escrever textos. Portanto, são questões discursivas, né? Na prova do dia 27, nós teremos 5 questões discursivas para responder e mais, né, 35 questões de múltipla escolha. Por isso que eu também falei do tempo, né? Comprometimento de usar o tempo, de fazer a prova, né? De responder, de ter esse compromisso mesmo. Acho que essa palavra, né, é o compromisso, né? De responder as questões, especialmente as discursivas. Obviamente, ninguém vai deixar a questão de múltipla escolha em branco, né? Mas a seriedade na resposta das questões discursivas. Portanto, usar o tempo, fazer a prova verdadeiramente e também coordenar o tempo, porque é uma prova, né, relativamente extensa. Para falar um pouquinho sobre as questões discursivas, eu vou colocar aqui
a prova de 2018, tá? A prova de 2018. E lá no Moodle, vocês têm a prova e vocês também têm a prova de 2018 com o padrão de resposta e o gabarito das questões objetivas, e também tem a prova anterior. E no site tem outras provas ainda disponíveis, tá? É legal que vocês deem uma olhada nas provas para que se familiarizem com o formato da prova, tá? O que eu queria falar sobre questão discursiva, eu não vou responder, né? Porque eu acho que não vem ao caso nesse momento. A gente fiquem muito à vontade de olhar e a gente trocar algumas ideias. Mas o que eu queria realmente chamar a atenção, né? Vejam só, aqui a questão, vou utilizar essa questão aqui como exemplo e a próxima também, tá? Sobre formação geral, tá? Então temos a questão discursiva, onde eles apresentam um texto, um segundo texto, um terceiro texto. E depois, a resposta, tá, deve ser feita em 15 linhas, ou seja, exige uma coordenação dos pensamentos, porque há objetividade nessas respostas. E lembrem, por favor, muita atenção na leitura do enunciado. Aqui nós temos três textos, e aqui está falando, né, sobre a morte de Marielle, o caso de Marielle, né, e as informações trazendo, né, detalhamentos sobre questões sociais, questões de informações falsas que são veiculadas, enfim. Por favor, façam essa leitura, né? Mas o que eu queria mesmo chamar a atenção aqui é que nesses três textos há muitas informações que são valiosas para auxiliar na própria resposta. Nós temos que aproveitar, né? Até porque a pergunta, né, o texto que está sendo apresentado, e especialmente, deixa eu ampliar aqui, inclusive, tá? E especialmente a condução da resposta. É o que eu brinco também lá nas disciplinas, quem já fez disciplina comigo lembra disso. Olha, gente, o que eu espero na resposta, sigam a orientação do enunciado. Ele está conduzindo, olha, o que se espera da resposta está aqui. Então, vejam só esse enunciado. Então, temos três textos que eu não vou ler, né? Por favor, leiam. Mas temos aqui, a partir das informações apresentadas, redija um texto que aborde os seguintes aspectos. Ou seja, vai ter que abordar esses aspectos. Faltando desses aspectos, gente, é pontuação que vai ser reduzida, por óbvio, né? O tensionamento entre a defesa dos direitos humanos, realizada por Marielle Franco, e a produção de notícias falsas após o assassinato da vereadora, e os textos trazem informações sobre isso. E os prejuízos da produção de notícias falsas para a sociedade democrática. Por óbvio que ninguém vai copiar o texto que já está lá, mas nós vamos fazer as relações e vamos trazer as nossas impressões articuladamente. Leiam lá o padrão de resposta. Tá? Outra coisa muito importante, né? É interessante fazer esse rascunho mesmo, né? Antes de passar para a folha de prova, porque é objetivo, são apenas 15 linhas de resposta, então tem que ser muito objetiva, trazendo todas essas ideias que estão sendo pedidas no enunciado. E lembrem-se, gente, a redação, ela precisa ser fluida, com um raciocínio adequadamente desenvolvido, com um início, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Precisa fazer sentido e precisamos ter frases bem formuladas, né? Não é simplesmente apresentar informações soltas, elas precisam estar articuladas, concatenadas, né? O raciocínio sendo desenvolvido. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, eu sugiro que façam um rascunho com esse cuidado, né? Trazendo as ideias de forma articulada e faça uma boa leitura antes de fazer a transcrição para a folha de resposta, né? Vejam se aquele raciocínio, não de todo o texto, claro, de todo o texto também, mas individualmente dos parágrafos, das frases, se ali tem todo um desenvolvimento que faz sentido. Vocês não vão fazer isso porque está lá vocês estarão em uma sala, né, com outras pessoas fazendo prova. Mas uma dica que eu dou, gente, para a vida, inclusive, na hora de escrever textos, artigos, trabalhos, né, textos diversos, que seja para o Instagram, leiam em voz alta, tá? Leiam
de forma crítica o seu próprio texto e percebam se aquilo está fazendo sentido, se aquilo tem coerência. E, por favor, utilizem isso também na hora de fazer a prova, né? Leiam muito, em resumo, leiam com muito cuidado o enunciado, prestem atenção nas informações que os textos já nos trazem e que nos dão suporte para a resposta. Depois vejam exatamente o comando da pergunta e desenvolvam um texto sem deixar nada de fora. Sem deixar nada de fora e fazendo articulação, tá? Como eu disse, tem um padrão de resposta, tem aqui, eu não vou colocar, mas está lá, né, na sala do Moodle, tem bonitinho. E a outra pergunta, só para vocês terem uma ideia, foi sobre o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Da mesma maneira, nós vamos ter aqui um texto, né, falando sobre a importância, sobre o acervo, do impacto que o incêndio trouxe, né? E aí o impacto para a memória, para o passado, mas também para o futuro, porque são pesquisas que vão deixar de ser feitas. Então, temos aqui os dois trechos. E, de novo, olhem só, dá o passo a passo de como responder. Então, considerando, tem que considerando os trechos apresentados, ou seja, isso vai ter que vir na resposta. Tá? Isso também vai ter que vir na resposta. Considerando os trechos apresentados, redige um texto a respeito da importância dos museus para a sociedade contemporânea sob o ponto de vista da memória e das perspectivas do futuro. O texto está falando isso, abordando 3 aspectos da função social dessas instituições. Um pouco a gente já abstrai também do próprio enunciado, mas aí, né, também cabe uma análise sempre individual, né? Vocês têm que aparecer nessa resposta também, né? E aí abordar esses três aspectos que vocês considerarem relevantes dos aspectos da função social dessas instituições. Tá? Então é isso, tá? Sobre as questões discursivas, fazer com cuidado, com atenção, prestando atenção, né? Desculpa a redundância, do que eu acabei de falar para vocês. E, de novo, a palavra de sempre, né? Estão sentados lá, sentadas, fazendo a prova. Bate um cansaço, gente, dá uma respirada, né? Como eu disse, além de tudo, é um treino, né? Um treino, um bom texto. Aí depois vocês vão, né, ter acesso à nota, ver né, o desempenho individual realizado. E para além de tudo que a gente já conversou, né, de que vocês são os nossos representantes nesse dia. E tenho certeza que estamos sendo muito bem representados. Obrigada.